Oi, tudo bem? Eu sou a psicóloga Eliane Leide Almeida e aí falando um pouquinho com você sobre o nosso Setembro Amarelo, nosso mês de setembro aí. No ano passado, eu estive fazendo algumas palestras em alguns colégios e escolas do nosso município de Candói e também no interior, referente ao Setembro Amarelo, voltado aí para a adolescência, a prevenção na adolescência. Agora, nesse ano, de 2020, as coisas mudaram um pouquinho, né? Porque começou a pandemia, bastante mudanças aí, muitos planos, com certeza, de todos nós. Mas eu não posso deixar de falar. Eu ainda não havia conseguido tirar um tempinho para gravar um vídeo para falar sobre esse tema, mas agora aproveitando para falar com vocês. Aí, falando sobre a depressão. A depressão para nós chegarmos na ideia da prevenção do suicídio, eu inicio falando com você sobre a depressão aí. A depressão, ela é uma doença psicopatológica. Não falando dos momentos depressivos que são normais, como picos de tristeza, de choro, que todos nós, enquanto seres humanos, passamos. Não falando disso, mas falando da depressão crônica, a depressão em si, a doença psicopatológica. Essa doença, na maioria das vezes, ela vem acompanhada da ideação ou a tentativa do suicídio. E aí que começa os alertas vermelho, os alertas para observar você com o seu mundo interno. Não existe uma única causa para depressão, né? Para chegar no transtorno, sempre é uma soma de fatores. O distúrbio normalmente se dá com a combinação de diversos fatores aí conflituosos, tanto do mundo interno quanto do mundo externo. E também com a dificuldade em lidar com seus próprios sentimentos e emoções e a maneira como vivencia as situações desafiadoras. Então, são essas maneiras, são essas formas como lidar com situações mais difíceis que pode contribuir ou bem ou mal para o desenvolvimento de um transtorno de depressão. E atenção ao comportamento aí que eu vou falar, que há sintomas que, se forem prolongados, podem indicar uma depressão aí e precisa ser acompanhado por um profissional habilitado, um profissional de psicologia que trabalha com a saúde mental aí. E os sintomas podem ser os quais? Falta de entusiasmo, energia ou motivação, afastamento ou isolamento de atividades sociais, confusão ou dificuldade em tomar decisões, problemas alimentares, insônia e distúrbio do sono, baixa autoestima ou sensação de culpa, ansiedade ou medos, inquietação ou irritabilidade. Então, o que nós percebemos? Que a ansiedade pode ser um sintoma da depressão. A ansiedade por si é um sentimento normal que todos nós sentimos, mas a partir do momento que sai do nosso controle emocional, e esse sentimento passa a nos dominar, é aí que pode ser começos de agravamentos que nós precisamos observar. Pode ser que seja um sintoma da depressão, a ansiedade, ou também, se não cuidar, pode se tornar o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Então, existem essas duas faces aí relacionado à ansiedade, por isso que é um sentimento aí que acaba sendo o mal do século, porque muitas pessoas não conseguem lidar com o sentimento da ansiedade. E nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional para conseguir lidar com isso. Então, desses sintomas que eu falei, se persistir de 2 a 3 meses, aí a partir disso, é necessário procurar uma ajuda profissional se esses sintomas persistirem aí. E também o que nós percebemos? Que os índices de tentativas de suicídio ou do ato em si têm aumentado muito, ainda mais com essa pandemia. Então, o que é preciso? Nós precisamos falar sobre esse assunto. É falando, é argumentando sobre o assunto que nós vamos diminuir esses índices de suicídio. Ao contrário do que muitos tabus que estão em torno da depressão trazem, que se não falar
não vai induzir os outros a se suicidar, isso é mentira, isso é errado. Porque é falando que nós vamos abrir muitas ideias de soluções para o problema de muitas pessoas que talvez não conseguem enxergar esse problema. Então eu deixo esse apelo. Procura ajuda profissional. Se você não conseguir conversar com um psicólogo, procura, liga para o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, número 188. Aí é voluntariamente 24 horas e pode lhe ajudar também